Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco aí sobre Vitor Belfort e Wanderlei Silva, hein? Luta de boxe aí, na minha opinião, um pouco preocupante. Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sua inscrição, seu like é muito importante e ajuda demais o canal, beleza, pessoal? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de tudo, aí, máximo respeito, né, a Vitor Belfort, Wanderlei Silva, duas lendas do esporte brasileiro aí. Vitor Belfort um pouco controverso, né? Mas em relação a atleta, lutador, eu particularmente eu não vejo polêmica nenhuma. Eu não me apego muito a polêmica, essas coisas, não. Eu gosto do lutador, sempre fui fã de Vitor Belfort e Wanderlei Silva. E para quem não conhece muito Wanderlei Silva, acho que é impossível, né? Pouco provável. Wanderlei Silva era um dos grandes nomes do Pride, cara. Foi um dos maiores eventos aí da história do mundo da luta, antes de ser comprado pelo UFC. E antigamente, quando você pensava no Pride, você pensava em Wanderlei Silva, cachorro louco, naquelas lutas insanas que ele proporcionava pro público japonês. Então, quem lembra nos eventos, o tanto que os japoneses eram fascinados no Wanderlei Silva, a ponto de Wanderlei Silva ter bonequinhos lá do Pride, cara, era um dos que mais vendiam na época. Mikko Crocop, esses caras, Rampage Jackson, esses caras eram lenda no Japão, eram e são ainda, né? Dito isso, pessoal, Wanderlei Silva soltou um vídeo aí bem polêmico, né, cara? Eu, na minha percepção, do sparring dele aí, do treinamento da luta de boxe que ele vai fazer com Vitor Belfort. Cara, que loucura, hein? O estilo tá ali, o estilo dele sempre foi aquele mesmo, cachorro louco, andando pra frente, um cara que nunca recua de luta. Pode-se dizer que ele mais briga do que luta, e em todas as brigas dele, no bom sentido, obviamente, ele devastava todo mundo. Mas a idade chegou, cara, a idade chegou. E nitidamente, você assistindo o treinamento de Vitor Belfort e Wanderlei Silva, Vitor Belfort tá anos-luz na frente em termos de preparação. Ele se manteve como atleta, né? Obviamente os reflexos, mudou a idade também de Vitor Belfort, mas a base de comparação com o Wanderlei Silva, cara, tá muito diferente. E eu sinceramente, eu parando para analisar essas lutas aí, cara, eu não entendo por que esses caras fazem isso, né? Obviamente é o dinheiro. Eu não entendo desportivamente, mas o lado financeiro fala bem mais alto, né? Porque não tem outra lógica. E aí, cara, essas situações, se você for parar pra analisar, pega mal pra Vitor Belfort, que eu acho injusto, velho. Eu acho muito injusto. Muita gente critica Belfort por causa disso. Quando ele lutou com Evander Holyfield, e ele nocauteou Evander Holyfield, todo mundo criticou o cara, velho. Agora para pra pensar, se ele perde aquela luta pra Evander Holyfield, ia criticar do mesmo jeito. Ele ganhando ia criticar ele, ele perdendo ia criticar ele, do mesmo jeito. Então ele não tinha outra opção, ele tinha a opção de fazer o que ele sempre fez. Ele falou, não, que eu tinha Evander Holyfield. Porém, o mundo da luta e o carinho que muita gente tinha por Evander Holyfield se virou contra o Vitor Belfort, porque Evander Holyfield é um nome mundial, extremamente reconhecido por tudo que fez no mundo do boxe. Mas por que aquele cara foi aceitar a luta com o Vitor Belfort anos mais novo, mais preparado? Evander Holyfield já é um senhor de idade, cara. Que loucura. E o que Belfort tinha que fazer? Perder, bicho. Se perder, ia ficar pior do que como ele ganhou. Mas como ele ganhou, parece que foi pior do que se tivesse perdido. Olha que loucura. Para pra pensar. É a mesma situação, eu acredito, como vai ser com o Wanderlei Silva. Nitidamente, o Wanderlei Silva tá mais, vamos dizer assim... O tempo exigiu mais de Wanderlei Silva do que Vitor Belfort nesse exato momento. Então... ele tá mais, vamos dizer assim, mais velho. Vamos falar a verdade. Ele tá mais velho que Vitor Belfort. Em todos os sentidos. É um demérito dele? Não, não é um demérito de Wanderlei Silva. Todo mundo sabe o lutador que ele é. Todo mundo dá a ele o reconhecimento que ele merece. Mas nesse exato momento, velho, sinceramente, por que, cara, aceitar esse tipo de luta, né? Por que, cara? Se Vitor Belfort... obviamente pode acontecer até da luta ele mudar totalmente, se transformar, são atletas, né? O cenário não propicia para isso, mas pode acontecer, né?
Mas nesse exato momento, vendo a preparação de Vitor Belfort, o atleta que ele é, desde quando ele saiu do UFC, ele sempre se manteve, vendo o Wanderlei Silva, não é demérito, o cara aposentou, né? O estranho é ele aceitar essa luta agora, querer lutar agora. É o tipo. São lutadores que não precisa provar nada pra ninguém, cara. Não precisa provar nada pra eles, não precisa provar nada pra ninguém. Eu, como um fã pacheco de torcedores brasileiros, independente de se eles perdem ou ganham, eu enxergo esses lutadores, a carreira em si, são carreiras incontestáveis, perdendo ou ganhando. Porque eu acho que você gostar de um lutador e reconhecer um lutador é além da derrota, é além da vitória, até mesmo quando ganha, até mesmo quando perde. Então, Wanderlei é o estilo de lutador que nesse momento ele não tem que provar nada. Inclusive essa revanche com o Vitor Belfort, que tá engasgada há não sei quantos anos, ele perdeu para Vitor Belfort, faz parte, cara. Vitor Belfort naquela luta foi melhor quando eles lutaram no UFC. Ele ter perdido para Vitor Belfort não é demérito, muito pelo contrário. É uma coisa que até é uma referência para ele. Porque todo mundo sabia, ou todo mundo faz alusão, que ele poderia vencer Vitor Belfort numa possível revanche. E ainda ele leva um crédito, e ele usa isso há muitos anos, que Vitor Belfort correu dele. Então ele ainda tem esse crédito. Que Vitor Belfort correu dele, não aceitou a revanche, quase eles lutam aquela vez no TUF. Então, ele tem uma carreira esportivamente falando de lutador, na minha percepção, e todos esses lutadores aí, de vitórias e derrotas, pra mim são incontestáveis. Para pra pensar, um cara que literalmente sobe no ringue e vai lutar, velho, pra ganhar a vida, cara, isso é muito louco. A gente tem as nossas brigas diárias, as lutas diárias, melhor dizendo, que são diferentes de lutadores. Então cada um tem seu estilo de luta. Lutadores vão sair na mão. Já parou pra pensar o que é sair na mão, cara? Que loucura. E é vão lá de 3 em 3 meses um cara diferente, você ganha, você perde. Então são carreiras, na minha percepção, de todo lutador incontestáveis. Só se for alguma coisa que foge totalmente à regra. Então nesse exato momento, por que, cara? Eu não entendo por que esses caras aceitam isso. Até mesmo, isso tinha que ser além do dinheiro. Não vale a pena, cara. Na minha percepção. Ainda mais eles já estão, os dois, para Vitor Belfort também sendo. Não é porque ele tá melhor preparado nesse... aparentemente entre os dois, você fazendo a base de comparação. Não é porque Vitor Belfort tá melhor, que também não serve isso que eu tô falando. É porque o preocupante é ver a situação de Wanderlei Silva. Não que ele tá debilitado, não que ele tá doente, não é essa a questão. É para essa luta especificamente. A situação dele para essa luta. Não é nada sobre a pessoa dele, muito pelo contrário. É uma lenda do esporte. Mas eu não entendo, pode ser uma coisa tipo assim, cara, esse tipo de luta aí tá caminhando pra um caminho muito perigoso, né? Porque a idade chega, cara, e isso tem que ser respeitado pra todos. A idade chega pro jogador, chega pro lutador, e principalmente o lutador, porque ele vai ali ganhar, teoricamente, seu pão, cara, tomando soco, velho. E boxe é uma coisa só, basicamente, você nocaute o cara ali só porrada na cabeça, mano. E você já com a idade avançada, velho já, como é que é a sua absorção de impacto? E pelo treino ele tá bastante lento, né? Não é demérito, é porque a idade chegou, infelizmente, né? Chega pra todo mundo. Então, cara, sinceramente, eu acho desnecessário esse tipo de luta. Obviamente que eu não quero fazer juízo de valor, todo mundo faz o que quer da vida. Mas olhando o cenário, não tem porquê, né, cara? São lutadores com carreiras incontestáveis. Inclusive o Vitor Belfort também não precisa estar lutando, na minha percepção. Obviamente que ele é livre, faz o que quiser, todo mundo faz o que quiser. Não vou perder essa luta por nada nesse mundo, porque eu gosto de todas as lutas, todos os lutadores brasileiros, ainda mais duas lendas lutando entre si. Mas é bastante preocupante, né? Infelizmente, na minha percepção, eu não queria que essa luta acontecesse. Mas já que vai acontecer, vamos assistir e torcer para o melhor, que todo mundo saia tranquilo, né? Ninguém se machuque, se lesione, não aconteça nada demais. Que Deus possa abençoar essa luta, né, cara? Concorda comigo? Discorda? Deixe nos comentários sua opinião. É muito importante. O que você acha dessa luta? Qual a sua inclinação para o resultado? Acha que deveria acontecer? Não deveria? Deixe nos comentários aí, beleza? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Eu fui, valeu!